Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria. E a nossa aula de hoje vai ser Rei Luís IX da França, ou também conhecido pelos católicos como São Luís IX da França, ou São Luís da França. Pois bem, foi um rei muito importante para a história da França, ele moveu muitas situações, é um dos padroeiros do país, é uma pessoa muito venerada na França e teve um papel histórico interessantíssimo, como, por exemplo, a sua ida às cruzadas, as suas relações com os islâmicos, com os sultões islâmicos, e também a sua relação com a Igreja Católica, é claro, se tratando de um período histórico do século XIII, em que essa relação estava completamente complicada. A Igreja Católica já estava perdendo essa influência. O rei Luís foi importante para a permanência dessa relação. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, assim recebendo todas as aulas e notificações relacionadas ao canal Alexandria. Então vamos lá. Luís IX, ele nasceu em 1214, ok? Ele vem de uma educação, obviamente, católica, bem católica. A França ainda tinha muito berço católico, tinha muita característica católica. Isso vai se perder ali depois do século XIV, mais ou menos. Aqui nós estamos falando do século XIII, tá? O rei Luís IX, ele nasceu de duas famílias reais, né? A do seu pai, claramente, rei da França, Luís VIII, e a sua mãe, Branca de Castela, ok? Sendo neta de Leonora da Guiana, que era um condado, uma região extremamente importante e famosa. Enfim, como que ele cresceu? Vamos pegar a realidade de São Luís. 1214, o mundo estava passando por quais situações? As cruzadas, peste negra, não peste negra especificamente, mas muitas doenças. Gente, doença para tudo que é lado, é muita doença. Por conta de que o mundo começou a ter uma relação de Oriente e Ocidente, as coisas começam a ficar mais complexas ali, vamos dizer, de certo modo. Nós vamos ter uma questão clara de dificuldade das pessoas ali de conseguir manter essa ciência da medicina, não tinha ainda, isso vai ter só depois do Renascimento. Então, esse ponto crucial aqui é importante, porque, por exemplo, o pai de Luís IX, Luís VIII, né, ele vai para as cruzadas, ele era um homem muito católico, se dedicou às cruzadas, e ele morre na cruzada. Quando ele morre em uma cruzada, ele deixa, obviamente, São Luís IX de herdeiro. Porém, ele era extremamente novo, né? Ele era muito novinho, e isso fez com que a sua mãe, Branca, assumisse o poder, né? Na teoria, a mãe ia ficar no poder como rainha regente até que Luís atingisse a maioridade ou uma idade racionalmente digna para assumir o poder. Quando São Luís assume a idade da razão ali, já tem um conceito, uma estrutura para ser rei, ele assume o poder, ele assume o trono, mas ele deixa muito claro que ele não vai tirar a mãe dele do posto dela. Ou seja, basicamente eles reinam juntos, né? Ele deixou isso claro, de que eles iam reinar juntos ali, né? Ok. Isso vai acontecer até a morte dela no ano de 1253, tá? Ele não vê a mãe morrer porque ele vai estar em uma cruzada enquanto ela está na França, cuidando da França. Alguns historiadores de São Luís até deixam claro, deixam registrado, de que provavelmente a preocupação de Luís, quando ele deixa sua mãe no poder, é de que como o mundo está em época de cruzadas e existiu a possibilidade muito grande de ele ter que ir por uma guerra, então seria muito bom ele ter alguém junto a ele para que na ausência dele ali fisicamente ele
coloca aquela pessoa como uma regente. E foi isso que deu certo, obviamente. Então, por mais que o povo francês ficou um tanto quanto... Opa, será que isso vai dar certo? Né? Ficou com um pouco de dúvida sobre essa questão de São Luís. O que eles vão pensar? O que eles vão fazer? Ela manteve um poder de administração dentro do reinado francês, enquanto ele cuidava da parte externa. Com isso, com o tempo, ele foi apresentando ao povo, colocando ao povo a autoridade que era dele de rei. Então, com o passar do tempo, o povo, de fato, foi ficando mais tranquilo com isso. Cara, essa preocupação não foi só do povo, tá? Os reinos vizinhos e outros reinos católicos, até o próprio Papa ficou preocupado com isso. Poxa vida, como que vai ser isso aí, né? Fato, quem que vai mandar nessa brincadeira? Isso é uma preocupação. Enfim, na sua adolescência, ele começou a apresentar algumas características muito piedosas, características um tanto quanto virtuosas, né? Eles caracterizam ele como, numa das biografias dele, um homem alegre, cheio de energia, que possuía ótimas conversas. E ele gostava muito de conversar com as pessoas. Ele era um homem falador. Até porque ele se tornou um orador, né? Ele gostava de defender ideias, debater, conversar. Isso fazia dele um homem muito carismático, um homem do povo. Não é à toa que ele é considerado, dentro das monarquias europeias, entre ali os anos do século XI até o século XVIII, como o homem mais comum dentro de um reinado. Interessante isso, né? Um rei, naquela época, sendo um homem simples, humilde, que era do povo. E ele tinha um apreço muito grande pelas ordens mendicantes, que seria quais, né, de um certo modo? Seriam os franciscanos. Tá? Na época dele, quem eram os mais fortes, é claro. Esses franciscanos, São Francisco de Assis não chegou a encontrar São Luís presencialmente, mas eles sentiam a presença um do outro. Existem alguns relatos assim da vida lá de São Francisco de Assis, de que ele tinha uma admiração muito grande pelo rei e que de fato ele queria ter se encontrado com o rei em vida, né, pessoalmente. Enfim, e por causa dessas características dele, as pessoas começaram a adquirir uma certa admiração por São Luís, menos os nobres. Porque os nobres se viam descartados por ele. Tipo, né, que será que ele vai fazer? Será que ele vai fazer uma reforma no parlamento francês? Será que ele vai dar poder a essas pessoas, né, e vai tirar nós daqui? Então, só de antemão, São Luís não fez isso, né? Luís IX não fez isso. Mas isso, de fato, incomodava as pessoas que eram os políticos da época, alguns oradores, outros reis e duques e nobres. Tá? Enfim, de uma certa maneira, ele buscava, ele como rei, buscava dar dignidade humana para os seus súditos, entregando a eles o bem comum, coisas que seriam consideradas o bem comum. E nesse bem comum, nessa tentativa, ele investiu em hospitais, ele investiu em orfanatos, ele abriu mosteiros e conventos. O que abrir mosteiro e convento naquela época era considerado um ato gigantesco de caridade? Porque o que hoje consideramos como ONU, na época era a Igreja Católica. O que hoje nós consideramos como alguns bens vinculados ao sistema público era da Igreja Católica. Então, você criar um mosteiro e um convento, naquela época, sendo que já havia hospitais e orfanatos,
seria para auxiliar na educação. Na época não tinha escolas pré-definidas, pré-estabelecidas. Então, se um pai queria que o filho se aprofundasse das artes liberais, podemos ter uma aula aqui de artes liberais, hein? Vai ver aqui a ideia. Que se você gostaria, coloca nos comentários aqui também. Se você gostaria de receber uma aula das artes liberais. Acho interessante, boa ideia. Vamos lá. Coloquem aí para eu saber a opinião de vocês. Mas vamos lá. A pessoa tinha que ir para um convento, tinha que ir para um mosteiro. Então, de certo modo, além de ajudar na fé ali, ele também auxiliava nessa questão prática da educação. Para quem não se sabe, as artes liberais não estão somente em questões religiosas, né? Ensina geometria, aritmética, música, enfim, várias outras questões técnicas também. Enfim, quando ele se estabelece como rei, realiza muitas obras ali, aí ele vai para a sua preocupação externa, que é a questão das cruzadas. Então ele manda muitas cartas por aí, buscando auxílio de duques, condes para ir para as cruzadas. Então ele escreve uma carta para o Papa e para o rei de Jerusalém da época, se colocando à disposição para as cruzadas. Porém, o que acontecia? Ele se adoeceu de tal maneira que até criaram boatos que ele tinha falecido e tudo mais. Foi bizarro o negócio. Claro que não tinha acontecido nada disso. E ele melhorou, claro, ficou bem, mas ele ficou um pouco limitado, ele ficou um pouco fraco. E aí foram questionar, até o próprio Papa questionou ele, a sua mãe questionou ele, e ele respondeu da seguinte maneira: há obrigações que são sagradas para mim, e que devem ser sagradas para vós. 2 pontos. O juramento de um cristão e a palavra de um rei. O que ele quer dizer com isso? Eu jurei para Deus que eu ia para as cruzadas, então eu tenho que ir. E eu, como um rei, como que o meu povo vai pensar de mim se eu sou um rei que eu não cumpro com a minha palavra? Então, ele decidiu ir para as cruzadas por conta disso. O Papa da época tinha uma admiração muito grande por ele, né? O Papa Inocêncio IV. E esse Papa confiava tanto nele, que ele deu ao rei São Luís o título de ser o cara que vai cuidar das tropas católicas nas cruzadas. Independente se eram franceses, ou ingleses, ou alemães, né, do Sacro Império Romano Germânico, não interessa. Quem vai estar no comando de tudo isso é Luís IX da França. Isso gerou uma influência direta nos templários, tá? Por conta dessa obediência que eles iam ter que ter com Luís. Tá que os templários tiveram uma dificuldade muito grande para obedecer ele por conta do histórico de reis que não obedeciam o Papa, enfim. Então eles esperavam que Luís IX não ia respeitar, mas ele respeitou. Enfim, de certo modo, ele vai lá e ele acaba liderando o exército e resolvendo problemas diplomáticos entre os próprios cristãos, que aconteceu isso também. O islâmico está querendo um acordo. Aí um general queria, o outro não. Então tinha que ter uma figura de autoridade ali, e o Papa destinou Luís IX. De certo modo, ele foi para sua primeira cruzada, conseguiu algumas batalhas, porém, ele criou inimizades com outros reinos católicos. Por exemplo, com o reino do Sacro Império Romano Germânico, com o rei Frederico II. O rei Frederico II, ele foi excomungado pelo Papa da época. Por quê? Porque ele começou a cometer atrocidades nas cruzadas. Em nome da igreja, por exemplo, roubava terras, matava pessoas de maneiras imorais, a pessoa tinha se rendido, ele matava mesmo assim, e o Papa excomungou ele. Ou seja, muitas coisas que a gente aprende sobre as cruzadas, não era o Papa que pediu, mas foram os líderes que foram para lá e acabaram cometendo erros, e claramente a Igreja Católica acabou levando o pato. Enfim, nessa primeira cruzada, em uma das batalhas, ele cai numa emboscada e ele se torna prisioneiro de guerra dos sultões, durante 1 ano mais ou menos.
E nesse 1 ano, ele não viu como um problema, porque ele usou da sua diplomacia, ele resolveu muito problema diplomático com alguns sultões. Ele foi um homem, de fato, que aproveitou a situação ali. E no final das contas, de uma maneira geral, ele conseguiu, com o pagamento de uma certa fiança lá, ser liberto. Mesmo que no fundo ele não queria, né? Mas ele percebia que de fato ele precisava ser solto porque a França precisaria dele. E de fato precisaria. No ano de 1253 sua mãe falece e ele já estava preparado para uma próxima batalha nas cruzadas, então ele adia essa batalha e volta para a França para cuidar da França, até porque sua mãe não estaria lá no comando. E nisso ele acaba deixando a batalha lá das cruzadas para os seus generais. E aí ele vai assumir o seu posto de rei na França. E ali ele retorna com as atividades que ele tinha parado antes de ir para as cruzadas. Tudo muda na vida dele quando o filho dele falece, né? O filho dele, João Tristão, ele falece de uma doença da época, tipo uma peste também. Acredita-se que de fato também foi trazida do Oriente pelas cruzadas. E era uma doença contagiosa. O próprio, professor, pode-se dizer que é uma peste negra? Não há registro disso, então não posso te dar essa certeza. Mas, se não foi a peste negra, foi algo agressivo como tal. Tá? Ele também acaba se contagiando com esta doença e acaba morrendo desta doença no ano de 1270. Então ele não morreu velho, né? Ele foi um rei muito ativo, um rei muito ativo no sentido de ir até o povo. Ele era um rei que não parava no palácio porque ele ficava viajando nas províncias, conversando com o povo, lidando com os condes, com os seus provinciais. De fato, ele foi um rei fantástico. Não é à toa que ele se tornou santo, São Luís IX da França, por conta disso, o que é uma raridade, tá? Um rei se tornar um santo. Até porque você canonizar um rei significa que ele como católico foi bom e ele como rei também. Tem mais mulheres rainhas santas do que reis santos. Então, enfim, se tornou uma grande referência para a história da França. Vai refletir na história de Felipe IV o Belo, o rei da França, um dos reis mais autoritários, porque é da mesma linha hereditária, mas o rei Felipe se aproveitou dessa hereditariedade para cometer suas atrocidades. Enfim, vamos ter provavelmente uma aula aqui no canal de Felipe IV, com certeza. Enfim, ele falece e se torna um homem de referência para a história da França. E aí, galera, o que vocês acharam da aula? Comenta aqui, coloca nos comentários os elogios, as críticas, indicações de próximas aulas. E se caso também ficou alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários ou mande no e-mail que está aqui na descrição deste vídeo, para que a gente possa responder também caso você queira algum contato comigo para alguma outra dúvida ou sugestão ou pedido. Ok? Muito obrigado por ter ficado até aqui no final da aula. Curte também esse vídeo e a gente se vê na próxima aula.